Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amado ouvinte da santa e bendita palavra de Deus. Chegamos nós para mais um programa sob a lâmpada da palavra. O tema de hoje, regras de Deus. Devido a tamanha confusão que tem ocorrido, que a gente vê pelo Facebook, muita gente confusa. Tu vê nas redes sociais, pessoas que conversam com a gente, às vezes na rua, ou que entram em contato fazendo alguma pergunta. A confusão na cabeça do ser humano é terrível, terrível. Me lembro da época dos discípulos, quando um diziam, eu sou de Cristo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, aquela confusão, como se existisse na igreja de Jesus várias doutrinas. Primeiro você tem que saber a diferença entre doutrina e costume. Doutrina são os ensinamentos de Jesus. Costume é coisa regional, cada um tem o seu. Desde que não fira a palavra de Deus, não tem problema. Eu quero me vestir de terno e gravata. É o teu costume? Não queira impor o teu costume para os outros. Eu tenho terno e gravata lá em casa, uso, mas não imponho isso como regra para a vida dos outros. Eu quero me vestir de camisa de manga comprida. É o teu costume? Não imponha isso para os outros, porque isso é costume, não é doutrina de Jesus, muito menos está ligado à santidade. Santidade não tem nada a ver com roupa, nunca teve, nunca terá. Isso foi um erro gravíssimo, que alguns lugares, como algumas Assembleias de Deus, por exemplo, eu digo algumas porque eu não conheço todas, algumas impuseram para os seus membros. Eu só uso calça, sol de 45 graus, eu uso calça comprida, porque bermuda é pecado. Você acha que bermuda é pecado? Pode provar na Bíblia? Não pode, porque não está escrito em lugar nenhum. Então você usa a tua calça comprida e deixa o outro que usa bermuda. Porque isso são costumes, não são doutrinas. Não são doutrinas. Eu me lembro, às vezes, em que muita gente vinha falar comigo, vou para o culto de doutrina na igreja, culto de doutrina, culto de estudo da palavra. Não, era costumes. Então tem que saber a diferença entre usos e costumes. Inclusive nós temos no nosso canal IP Palavra de Poder um estudo que fala sobre usos e costumes. Saber o que usos e costumes, saber o que é doutrina. Nós temos que seguir as doutrinas de Cristo. E os nossos usos e costumes não podem ferir a regra da doutrina de Cristo. Não podemos causar escândalo, mas ninguém deve ditar regra de costume para a vida um do outro. Nada disso. Padrão de regra e perfeição é as palavras de Jesus. Não, porque o homem de Deus usa terno e gravata. Na época de Jesus não existia terno e gravata, não tinha homem de Deus. Só dar uma palhinha para que você entenda, não é o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as regras de Deus. E aonde estão as regras de Deus? As regras de Deus estão nas palavras que saem da boca do próprio Deus. As regras de Deus estão nos mandamentos de Jesus. As regras de Deus são as palavras que Jesus deixou para a igreja seguir. Essas são as regras de Deus. Não interessa o nome da igreja, desde que seja obviamente evangélica, é claro, Estou me referindo à igreja evangélica, não a seitas. Então, se a tua igreja é evangélica, se ela tem o nome de batista, de assembleia, de pentecostal, de tradicional, seja o nome que ela tiver, desde que seja evangélica, volta a frisar. A regra tem que ser os ensinamentos de Jesus. Quando me perguntam, já me perguntaram, qual é a doutrina lá da tua igreja? Eu falei, a doutrina lá na igreja que eu pastoreio, porque a igreja é de Jesus, não é minha. A doutrina lá é os ensinamentos de Jesus. Mateus 28, 20, abre aí tua Bíblia. Mateus 28, 20, Jesus foi bem claro, você vai ver com a gente. Mas antes de ir para Mateus 28, 20, abre em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vou repetir, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Paulo escreve dizendo para a primeira carta lá para Corinto. Pela confusão que estava havendo lá, ele escreve essa primeira carta e ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Membro é membro, cabeça é uma, membro tem vários, cabeça só tem uma. Cristo é o cabeça da igreja. Então quem
dita regras de doutrinas para a igreja de Cristo é o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Se a tua igreja é de Jesus, é uma igreja evangélica, do evangelho de Jesus, porque tem um monte de falso evangelho por aí. Se a tua igreja pertence ao evangelho de Jesus, as regras para a igreja que você está tem que ser, não é eu que estou dizendo que tem que ser, é a Bíblia que fala que tem que ser. A regra, tu vai ver por que eu digo que a Bíblia fala que tem que ser. As regras para a denominação que você está, se ela é evangélica, tem que ser os mandamentos, ensinamentos, as palavras que saem da boca de Jesus. Agora sim, Mateus 28, 20, você vai entender por que eu estou falando isso. Evangelho de Mateus, último capítulo e último versículo. Capítulo 28, versículo 20. Se a tua igreja é evangélica, evangelho é de Jesus, os outros são falsos. Vamos lá, Mateus 28, 20. Disse Jesus, que é o que nos interessa, é o que pode ditar regra para o povo, é o cabeça da igreja, ensinando-os, né? Então, vamos lá para o 19, Mateus 28, do 19 e 20, para ficar mais claro. Portanto, disse Jesus, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Espera aí, então a igreja de Jesus é a igreja que ensina o povo a guardar as coisas que Jesus tem mandado. Não está tão claro isso? Não está claro? Não está sob a lâmpada da palavra essa clareza? E por que tem gente praticando abominações, correntes, campanha, objetos ungidos, comprando certificado de terreno no céu? O outro lá, safado, dizendo para pegar o aluguel da tua casa, separar e dar naquele mês lá para ele, lá para o templo, lá onde ele está. Por que tem tanta gente criando regras, se Jesus deixou bem claro? Mateus capítulo 28, versículo 20, 19 e 20, pega aí na sua Bíblia. Portanto, ide ensinai a todas as nações, ensinar as palavras dele, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não está tão claro? Para tu ver como é que é triste a mente de uma pessoa estar cega pelo diabo. 2 Coríntios 4,4, o príncipe desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Não está tão claro? Cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus. A pessoa está cega. Então o cara pega uma caneta, ele diz que está ungida. Só que ele não pode provar para ninguém que isso está no Evangelho de Jesus, nem os que vendem para ele, porque é isso mesmo, vendem para ele, podem provar que está no Evangelho de Jesus. Pode. Então como é que tu segue uma coisa que não está no Evangelho de Jesus e você se diz discípulo de Jesus? Me explica. Perguntei hoje ao rapaz dessa seita maligna, daquele careca que tem os dedos todo torto, que fica vendendo coisas dentro do templo. Perguntei a ele, daquela abominação. Vem cá, me prova na Bíblia onde Jesus fala de rosa ungida, sal ungido, sabonete para lavar a alma, terreno, certificado de terreno do céu. Aonde Jesus manda ser associado, em outras oportunidades eu perguntei a outros também, manda ser vender coisas no templo, caneta ungida, água ungida. Onde Jesus fala sobre isso? Ele chegou ao ponto de me dizer, não está em lugar nenhum. Está não. Por que você faz então? Jesus foi bem claro, vós sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu vos mando. O que eu vos mando. Então, para você ver como tem tantas pessoas enganadas, eu não sou a verdade. A verdade é a palavra de Cristo. A verdade não sou eu. A verdade é os ensinamentos de Jesus. Eu não estou te pregando aqui o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho que tem que ser. O que eu acho não interessa. O importante é o que a Bíblia diz. Por isso é o programa sob a lâmpada da palavra. Então a verdade não sou eu. A verdade é a palavra de Deus. Então se você é
ensinamentos de Jesus. Se a liderança da igreja, vamos chamar de igreja assim, que você está, é uma liderança verdadeira, a igreja é verdadeiramente de Jesus, ela tem que estar te ensinando a guardar as palavras de Jesus. Sabe por quê? Olha o que diz agora, Mateus 22, volta só um pouquinho as páginas. Mateus 22, versículo 29. Olha o que Jesus fala, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vou repetir. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Quem falou isso foi Jesus. Você já imaginou como tem muita gente errando, praticando erro, praticando abominação, fazendo coisas que Deus nunca mandou fazer? Pessoas enganando os outros e usando o nome de Jesus, distorcendo as Escrituras, distorcendo versículos, inventando coisas. Aí Jesus nos mandou seguir as regras dele, não inventar coisas. As regras para a igreja são as regras da palavra de Deus, é os mandamentos de Jesus. Essas são as regras de Deus. Só se serve a Deus pela própria palavra de Deus. Ninguém serve a Deus com o seu próprio intelecto, ou ninguém vai estar servindo a Deus pelo que acha de como tem que ser. A cada um serve a Deus da sua maneira. Isso é mentira do diabo. Não tem a minha maneira nem a tua maneira. A regra para a igreja de Jesus é os ensinamentos de Jesus. Senão você vai estar errando. Mateus 22, 29. Não conhecendo os mandamentos, as Escrituras, e aí não conhece o poder de Deus. Porque não tem poder de Deus aonde não tem mandamento, aonde não tem. Outra coisa, Mateus 28, 20, você leu comigo. Jesus diz para os discípulos: ensinar o povo a guardar as palavras que ele vos tem mandado. Ensinar o povo a guardar as palavras que ele vos tem mandado. Quando eu disse isso nessa tarde para esse rapaz, ele disse que o líder dele, olha como é que o diabo é sagaz. Olha como a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ele disse que o líder dele, veja bem, disse para ele: olha, muitos não vão entender, se referindo às correntes, campanha, objetos do dia, essas abominações que eles vendem. Traz tua oferta especial para cá que vai levar essa caneta ungida para assinar os teus negócios. Ele está negociando, ele está dando idolatria. Apocalipse 21, 8, Jesus fala que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Salmo 115, Deus está mostrando a abominação das idolatrias. Jeremias 10, Deus está mostrando a abominação das idolatrias. Então ele está dando idolatria para o povo, vendendo, né? Dá tua oferta para cá que eu vou te mandar essa caneta, está ungida para assinar. Mentira do diabo. Ungida é somente a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que é ungida. Ungida é a palavra de Deus. O Espírito Santo não está onde a palavra de Deus não está. Aí sabe o que o líder dele já disse para ele? Olha, muitos não vão entender porque é forte. Eles pegaram essa mania, esse slogan. Olha, irmão, é forte. Não sei o que, irmão, é forte. Sabe quem é forte? Forte é o diabo. O diabo é forte, hein? Ele é forte. Ele passa por cima de quem não tem o Espírito de Deus, que nem tratou. O diabo é forte, mas todo poder, aí eu já estou falando infinitamente acima, todo poder, agora estou falando de poder, todo poder, disse Jesus, foi dado a ele nos céus e na terra. O diabo é forte, mas poderoso é só o Jesus da Bíblia, o Senhor dos Exércitos, que nos deu poder, Lucas 10, 19, para desfazer as obras do diabo, que é forte. Então, o servo de Satanás, o líder dele, daquela seita maligna, que tem um canal de televisão aqui no Brasil, olha, muitos não vão entender porque ele já pensando. Vai que alguém leia a Bíblia para ele, faça pergunta a eles, como eu fiz pergunta a ele, como eu interpelei ele, como eu perguntei a ele, onde está escrito isso nos ensinamentos de Jesus? Não está escrito em lugar nenhum, mas o bispo falou que muitos não iam entender porque é forte a cegueira do diabo na vida desse povo escravo. Você que é forte ver o camarada dizendo que você dá a tua oferta de 10 mil, 20 mil, 5 mil, 40 mil, sei lá quantos mil para dentro do templo, e ele te vende uma caneta de R$1. Isso é forte. Isso é uma força do diabo terrível para arrasar com a cabeça, com a vida e com a mente do ser humano. Mas Jesus Cristo se manifestou para isso, escreve João na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, para desfazer as obras do diabo.
versículo bíblico. Vai estar lá rodando, sapateando. É o mistério, só engana trouxa, só engana quem não lê Bíblia. Quero ver fazer isso na minha frente. Regras para a igreja de Jesus foi deixada pelo próprio Jesus. Mateus 28, 20, último capítulo, último versículo, volta a repetir. Ele reuniu os discípulos e disse: ensina-os, ao povo, a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Está lá escrito, gente. Pega a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Está escrito, eu estou repetindo para você o que está escrito. Mateus 28, 20. Ensina a guardar aos povos as palavras que eu tenho dito. Então pega a prática desses abomináveis satânicos que estão aí, principalmente na televisão. Quanto lixo tu vê botar naquele tal do Facebook. Tem gente que publica coisa útil, coisas relacionadas ao reino de Deus, à palavra de Deus, mas tem gente que bota um monte de lixo. Aí tu vê quanta gente botando besteira. É forte, é um mistério, é forte. Quem está escrito em João 3,16 não sabe. Fala sobre a doutrina da salvação, não sabe. Fala sobre o arrebatamento da igreja, não sabe. Fala sobre a predestinação, que é uma doutrina do diabo. Como é que tu desmascara isso pela Bíblia? Ele não sabe. Fala sobre a volta de Jesus, não sabe. Mas o mistério é forte, é forte. Para com essa palhaçada. Reino de Deus não tem slogan, não. Reino de Deus tem regras. Há um tempo atrás era o tal do tá amarrado. Qualquer coisinha tá amarrado. Tá aí o ímpio lá fora, né? Claro, escarnecedor. Tá amarrado, irmão. Tá amarrado. Agora é o tal do tô forte. É forte. É forte, irmão. É forte. Forte. Forte é o que o diabo está fazendo na tua vida, que não lê as escrituras. Isso é que é forte. Ele está destruindo, está te amarrando e te cegando a cabeça, ao ponto de você não discernir um palmo na frente do teu nariz. Porque disse Jesus: eis que vos dou poder. Lucas 10, 19. Vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Poderoso é o Senhor Jesus. O diabo tem a força dele aí, o é forte dele aí, mas poderoso é o Senhor dos exércitos, através das suas palavras. Lucas 10, 19, nos outorgou, ou seja, nos deu poder para pisar serpentes, escorpião, que são símbolo das trevas, dois animais que têm a picada mortífera, serpente e escorpião, e toda a força do inimigo. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, disse Jesus em João 10, 10, mas que ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Onde está a vida? A vida está nos ensinamentos que ele deixou, nas regras para a igreja. Cristo é o cabeça do corpo. A igreja de Cristo só tem um cabeça, que é Cristo. Então, se você é a igreja de Cristo, você tem que se enquadrar nas regras que Cristo deixou. Não vem com negócio de usos e costume, chamar de doutrina, porque não é, nunca foi e nunca será. Abre agora a sua Bíblia, você que está acompanhando essa mensagem. Enquanto isso, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Nosso telefone é o 021 DDD aqui do Rio de Janeiro, 987285625, 021 987285625. Abra sua Bíblia agora em João 14, 21. Vamos ver regras novamente. Regras para a igreja de Jesus é o que Jesus deixou, não os que os homens acham que tem que ser. Não, aqui na sua igreja você é assim, na minha eu sou assado. Não existe isso, meu querido. Eu estou falando da igreja de Jesus, de mandamento de Jesus, ordenança de Jesus. Isso é para toda a terra. Se é que você é a igreja de Jesus, tem que se enquadrar nos mandamentos de Jesus. Vamos lá, João 14, 21. Disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos, regras, e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos, que são as regras, a palavra de Deus, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Só existe manifestação de Deus aonde tem conhecimento
singular, o caminho, singular o, a verdade, aiuá, singular, e a vida, o e a, artigos definidos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora abra sua Bíblia, você que está acompanhando essa mensagem, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. Colossenses 1, 18. E Ele é o cabeça do corpo da igreja, Cristo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele, Cristo, é o cabeça, Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Então, o corpo só tem uma cabeça, a igreja só tem um cabeça, que é Cristo. Então, Cristo deixou as regras dele para que venhamos a seguir. Se você não seguir as regras que ele deixou, como é que você vai me dizer que você é de Cristo? Não estou falando aqui de costume de igreja, volto a repetir. Costume é pessoal, é particular, é individual. Costume de cabelo, costume de roupa. O perigoso é quando a pessoa quer pegar o costume dela e quer jogar para cima do outro. Você já viu alguém se converter? Olha, eu me converti porque eu te vi de terno e gravata, já viu? Olha, eu me converti porque eu vi aquela moça com o vestido arrastando no chão. Eu me converti porque eu vi aquela outra com uma camisa até o pescoço, manga comprida. Você já ouviu alguém dizer que se converteu por causa disso? Isso não produz conversão, não produz fruto de salvação. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir sobre roupa, cabelo e costume e uso, não. É ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. É ouvir as regras de Cristo. João 5,39. Olha o que diz Jesus. Você que tem uma dúvida, você que queira entrar em contato conosco, pastor Carlos _André@hotmail.com. Não cobro para pregar o Evangelho, não cobro para ensinar a palavra de Deus. Sabe por que eu não cobro? Primeiro, porque o Evangelho não é meu, é do Senhor Jesus. Como é que eu vou cobrar por aquilo que não é meu? E outra coisa, quem me ensina de graça é o Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou cobrar por aquilo que Ele tem me dado de graça? Honra e glória seja o nome dEle, pois sem Ele eu nada posso fazer. João 5,39, olha o que disse Jesus. Acompanha comigo, você que está com a sua Bíblia aberta. Eu estou te dando as referências bíblicas. Aprende a manusear a Bíblia, deseje manusear a Bíblia. Sabe por que tem tanta gente escravizada pelo diabo? Porque leva a Bíblia assim, fechadinha, fechada, e volta para casa com ela fechada. Chega em casa, deixa ela fechada. Acorda no outro dia, deixa ela fechada. E quando lembra, leva para a igreja. Isso nos lugares que são igreja. Imagina um lugar que não é igreja, nem Bíblia eles levam, porque não estudam a palavra. João 5,30, aí Mateus 22, 29. Erreis não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Volta aí, João 5,39. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as regras dele, a Escritura, que de mim testificam. Como é que você me diz que é filho de Deus, que é filha de Deus, que é discípulo de Jesus? Como? Se você não tem as regras de Cristo na tua vida. Se você não examina a Bíblia, como é que tu tem a cara de pau de vir querer dizer para alguém? Tu vai enganar a trouxa. Quero ver tu enganar quem lê Bíblia. Como é que tu vai dizer que sou servo de Deus, eu sou evangélico? Evangélico é quem anda, quem pratica, quem vive, quem obedece, quem se encurva aos ensinamentos de Jesus. Esses são evangélicos, e são pouquíssimos na face da terra. Não pensa você que todo lugar que tu vê com o nome de igreja evangélica, que é igreja evangélica, não. São templos de Satanás, lugares de prostituição, como eu te dei o exemplo, como eles que estão na televisão, que vendem idolatria para o povo, escravizam o povo, arrancam dinheiro do povo. 2 Pedro 2, capítulo 2, do 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Vê o que Pedro fala. Farão de vocês negócio, manda a tua oferta que eu te mando essa caneta. Negócio com palavras
safados, são picareta. E você está colaborando com isso, sabe como? Não se interessando pelos exames das Escrituras. João 5,39, examinai as Escrituras. Não se interessando, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aleluia. Abra a tua mente, abra o teu espírito para receber a palavra de Deus. João 8,32, Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora abre a tua Bíblia, já vai estar terminando daqui a pouquinho. Evangelho de João, olha só que coisa fantástica. Evangelho de João, evangelho direcionado à igreja. Evangelho de João, capítulo 15. Acompanha comigo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz Jesus. Olha o que diz Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia. Não esse Jesus prostituído que tu vê nesses templos satânicos aí, principalmente na televisão. Olha o que diz Jesus: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Deu para entender como é que funciona? Está vendo como é que tu vai ter uma vida de realmente um testemunho verdadeiro, uma vida de milagre? Se vós estiveres em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiveres em vós, não é o meu objeto ungido, minha campanha, minha corrente, copo com água, não é esse lixo não, isso não pertence ao reino de Deus, isso é idolatria. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Então eu fico impressionado quanto lixo se publica nesse tal de Facebook. Quanto lixo, quanta besteira, quanta lixologia gospel. Quando na verdade poucos publicam coisas úteis, verdadeiras, relacionadas à palavra de Deus. Estava vendo hoje o camarada enrolando a língua lá no vídeo. Aí a outra achando que estava interpretando, enrolando e falando, eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, lugar cheio, cegos, esses homens não estão falando em língua coisa nenhuma, roxoia, não sei o que, joia, eu falei, meu Deus, isso é uma língua estranha, bem estranha mesmo, mas não tem ligação com as coisas de Deus não, é coisa da cabeça do homem, coisa carnal, da cabeça do homem. E a outra lá falando e o povo pulando, gritando. Meu amigo, como é triste a falta do conhecimento bíblico. Como é triste, como escraviza as pessoas, ao ponto de Jesus dizer, Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Destruído. O que é o povo hoje na mão desses homens? Massa de manipulação. Aí antes que muitos digam, não podemos julgar, não podemos não. Com as nossas palavras, não. Com a nossa vista, claro que não. Tirar o argueiro do olho do irmão, a trave do olho do irmão, o argueiro do olho do irmão tem que tirar a trave do nosso olho. Com as nossas palavras, não. Mas com o Evangelho de Jesus a gente pode. Manda eles te provarem do Evangelho de Jesus. Aí você já está julgando pela reta justiça. João 7, 24. Não julgueis por aparência, mas julgais pela reta justiça. Aí pela palavra de Jesus tu pode julgar pela reta justiça. Como tem gente enganada, como tem gente totalmente iludida, como tem gente angustiada, vivendo debaixo de opressão satânica. Por causa de quem? Por causa de preceitos humanos, por causa de ensinamento de homens. Vou te dar a referência, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, por vista não, mas julgai, disse Jesus, segundo a reta justiça. Tem até um estudo aí no nosso canal IP Palavra de Poder, julgamento. Depois dá uma olhada lá. Vamos ficar por aqui. Saiba que a regra de Deus é as palavras que saem da boca de Jesus. Essas são as regras para a igreja de Jesus. A igreja de Cristo tem uma cabeça só, que é o próprio Cristo. Aonde tiver a igreja de Cristo na face da terra, igreja verdadeiramente de Cristo, a regra, os ensinamentos de Cristo, é a palavra de Cristo. E questione, pergunte, indague a pessoa que está te passando instruções. Espera, tu pode me provar isso nos ensinamentos de Jesus?
Ah, que Paulo falou, que Pedro... Não, quero os ensinamentos de Jesus. Pode? Não pode? Então não é regra para a minha vida. Regra para a minha vida é os ensinamentos de Jesus, ok? Ficamos por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Ajude-nos a divulgar esse programa na tua rede social. Ajude-nos a abrir vista aos cegos. Isaías 61 fala, Ele nos ungiu para pregar a libertação, para pôr em liberdade os cativos. Ajude-nos a abrir vista aos cegos, fazendo com que esse vídeo chegue na mão lá do teu vizinho, do teu primo, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu filho, da tua filha, do teu parente, do teu colega da igreja, do teu irmão da igreja. Faça chegar lá, faça chegar na mão da tua liderança. Manda eles olharem, examinarem. Manda ver se o que eu estou te falando não está dentro dos ensinamentos de Jesus, que é a regra para a igreja. Manda lá e você vai ajudar com que mais pessoas tenham a vista aberta e saiam dessa cegueira espiritual terrível, desta apostasia que está se alastrando, pior que um câncer na face dessa terra. Ajude a compartilhar no teu WhatsApp, no teu blog. Ajude-nos e Deus, eu tenho certeza que vai te abençoar por isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja na sua vida. Até o próximo programa, sob a lâmpada da palavra, porque é sob a lâmpada da palavra que estão as regras para a nossa vida. Que o Espírito Santo nos abençoe, pois sem Ele nada podemos fazer.